Olá, criativos! Sejam super bem-vindos ao canal Poli Gonçalves. Bora criar? No projeto de hoje eu vou preparar para vocês um Poly Twist, mas com um acabamento diferente dos outros que eu já tinha lançado aí. E esse tema é o das Superpoderosas, então a primeira coisa que eu fiz foi imprimir tudo aí em papel fotográfico. Utilizei o gloss, mas eu prefiro muito mais o mate, tá? E removi esses pedacinhos aqui de cima que a gente não vai utilizar para a gente conseguir fazer a nossa emenda. E agora, seguindo aquela linhazinha ali de cima, tá vendo aquela linha pretinha? Eu vou colocar o meu outro papel por cima para que eu consiga fazer uma emenda. Antes disso, eu tô medindo, apoiando o dedo na mesa e depois eu pressiono para que esteja bem coladinho aqui e fique bem certinho. Agora é levar tudo isso daí para a laminadora e eu utilizei aqui para fazer o meu acabamento, né, a minha proteção, o BOPP fosco, que é o que eu mais utilizo aqui. Vocês já sabem o motivo que eu já falei outras vezes para vocês. Nessa folha aqui eu aproveitei e imprimi também os acessórios, então eu vou cortar a primeira coisa, né, a minha lombada, vou tirar todas essas partes brancas. Isso aqui se chama refilling, tá, que a gente tá fazendo para quem é iniciante aí. A gente refila todas as nossas peças para que a gente consiga montar. Aqui eu vou utilizar um espaçamento de 1,5, então para isso eu vou tirar um pouquinho aqui o meu liner, encaixar o espaçamento, né, a régua para encadernação de 1,5 bem no cantinho aqui e depois eu termino de puxar o liner. E para nossa lombada eu vou cortar um papelão de 3 por 21,5, que é a lombada desse projeto aqui. E ela fica bem encaixadinha, bem centralizadinha. Agora é criar aderência nessa parte da lombada. Eu comecei por ela só para que vocês vejam que a montagem realmente é diferente, tá? Vou tirar aqui com cuidado, né, para não rasgar o meu adesivo. E agora eu vou virar somente essas partes de cima e a de baixo. Eu não vou virar a lateral. E tomando cuidado para que aqui nos cantinhos fiquem bem grudadinho, porque assim eu vou ter certeza que a minha lombada, né, tá com acabamento bem feitinho. E eu tô utilizando a parte de plástico da minha espátula. E agora eu vou fazer as outras partes da capa, que a montagem também é bem simples aqui de fazer. Primeiro eu peguei essa parte daqui e vou fazer, claro, né, o refilling, tirando todas as partes em branco. Enquanto eu tô fazendo o refilling aqui, deixa eu só dar um aviso para vocês. Esse projeto aqui, ele tá totalmente disponível, o pack completo com todas as poderosas lá no site da Lepoli. E quem tá assistindo aqui pro YouTube tem cupom SIM de desconto. O link tá aí abaixo, juntamente com o cupom de desconto. E claro que quem é membro do Clube da Poli, se vocês não sabem, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Quem é membro do Clube da Poli ainda tem desconto a mais sobre esse projeto. E esse é um dos arquivos mais completos que a gente tem na Lepoli, porque além de ter as 3 poderosas, né, a gente ainda tem um miolo muito legal. Eu vou mostrar mais pra frente aí pra vocês. Agora eu vou remover aqui um pouquinho o meu liner e vamos começar a fazer a colagem. Eu tô só virando aqui pra vocês verem por onde eu estou começando a fazer a colagem das minhas placas. O espaçamento desse projeto também é de 1,5, então eu vou remover ali primeiro o meu liner, vou colocar minha placa de 15,5 por 21,5, essa é uma placa no tamanho A5, tá? Que é uma medida padrão no tamanho A5 de capa. Coloquei essa reguinha aqui só para não sair do lugar o meu projeto. O espaçamento que eu vou utilizar é de 3, tá? Por isso que eu tô colocando a minha régua virada. Coloquei a minha lombada de 2 por 15,5, vou de novo colocar um espaçamento de 3 milímetros. E agora eu vou colocar a minha lombadinha que ela é feita de papel, então ela tem 1,5 por 15,5. O papel que vocês podem utilizar é qualquer um que tenha uma gramatura acima de 180, tá? E vou colocar mais outro espaçamento aqui também de 6, né? De 6 não, de 3. E a outra lombadinha também de papel de 1,5 por 15,5. Em seguida, eu vou pegar e tirar aqui o meu espaçamento, passar ele para frente, só para não ficar confuso para vocês que eu mantive, né, o espaçamento de 3. E agora sim, a minha última plaquinha que tem 18 por 15,5. Remove todas essas réguas daí para a gente agora fazer o quê? Criar aderência. Vamos pegar a espátula de feltro, tá? Com a parte do feltro e passar por cima aqui de toda a nossa capa,
deixando o nosso projeto, nossa capa bem fixado, o nosso adesivo bem fixado no papelão, porque assim a gente tem um acabamento mais que perfeito, tá? Depois que eu criei a minha aderência aqui, vou remover com cuidado e agora eu vou pegar a minha reguinha fio de cabelo e vou tirar todos esses cantinhos aqui. Se você ainda não conhece o Clube da Poli, é um lugar onde a gente compartilha arquivos que são exclusivos, tá? Toda semana eu envio arquivos novos para os membros e são arquivos muito lindos e super vendáveis. E tá um preço muito bom, vocês podem adquirir direto o acesso pelo site da Lepoli. Vou fazer aqui todo o acabamento, que é virando todas as partezinhas para dentro. Passo a reguinha, o estilete aqui com muito cuidado, tá? Vocês estão vendo eu passar, mas eu tô passando com muito cuidado para não rasgar a minha capa. E fechei ela todinha, tanto nas partes das laterais, né? Quanto também marcando aqui essas partezinhas da canaleta com a espátula ainda de filtro, mas na parte aqui de plástico, tá? Tem que deixar bastante marcadinho, porque assim a gente tem um acabamento mais bem feitinho. E essa parte aqui de baixo eu vou deixar ela sem fechar, tá? Não fechem, não fechem, não fechem. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com ela daqui a pouquinho. Já peguei minha outra capa aqui e também removi um pouquinho do liner, utilizando novamente a reguinha de 1,5 como espaçamento. Vou pegar a minha placa de 15,5 por 21,5 para fazer essa parte da capa. Criar novamente a aderência, óbvio, né? Para poder ficar bem fixado. Tirar ali com cuidado para não rasgar a nossa capa. A minha placa tá nova, tá, gente? Por isso que ela fica grudando e também gruda muita sujeira, né? Do papel, né? Muita cola do papel. Tirei agora os meus cantinhos. Para fazer o cantinho me trato perfeito, vou tirar em todas as laterais. A reguinha que eu tô utilizando é a fio de cabelo para poder fazer isso. E vou fazer o último acabamento nessa capa aqui, que é virar primeiro as laterais, para que eu consiga um acabamento mais perfeitinho. E agora eu vou ali pegar a minha lombada. Eu tô saltando um pedacinho só para que vocês entendam melhor o que eu vou fazer. Vou pegar minha lombada e vou marcar as laterais dela, tá? A gente vai fazer isso nas duas partes, nos dois lados aqui da lombada. Deixe bastante marcadinho. Eu tô pegando aqui um liner, coloquei o liner na parte que não cola, tá? Para que eu consiga fazer esse detalhe aqui, já que o adesivo tá exposto na minha parte da lombada. Então, por isso que eu utilizei esse liner. Vou utilizar essa fita, gente, eu comprei essa fita aqui na minha cidade e ela tá sem marca, eu não tenho uma marca aqui para eu indicar para vocês. Mas ela realmente é muito boa, só sei que ela é vermelhinha assim e ela fica transparente quando a gente remove o linerzinho dela. Ela realmente fixa aqui, não solta por nada. Para vocês tentarem tirar isso daqui, vocês têm que simplesmente arrancar. Porque se for tentar tirar por tirar, ela não vai sair, tá? Passei a espátula ali para criar mais aderência e agora eu vou remover o liner. Viu que ela ficou transparente, né? Vou colar a minha primeira parte da lombada. Eu marquei ali em cima só para conseguir enxergar direitinho, para eu facilitar a minha parte do encaixe, tá? Eu marquei em cima e embaixo, vocês podem ver que tá marcado, assim eu consigo enxergar. Não precisa deixar esse espaçamento aqui nesse projeto, não. Provisoriamente eu vou deixar ele ali do lado, só para que eu consiga colocar também a minha dupla face aqui nessa parte. Mostrei a posição correta para que vocês coloquem do lado certo. O que eu dou aqui para vocês é que vocês não façam já acompanhando de primeira não, tá? Assistam o vídeo completo primeiro, depois vai ali, imprime todo o material que for necessário e sim, vai acompanhando comigo, mas vocês só façam isso depois de ter assistido pela primeira vez total, porque assim vai correr menos o risco de colar errado, porque essa parte aqui realmente é uma parte que a gente tem que ter muita atenção para não sair errado e vocês terem o trabalho, ainda mais que eu falei para vocês, essa fita aqui cola muito. Se errar, não tem como descolar fácil não, viu? Mas é só isso daqui, é só esse detalhe que vocês têm que se atentar e depois disso fica muito fácil aí de fazer. Eu virei ele aqui ainda mantendo o meu liner, tá? A parte do liner que não cola e tô criando aderência. Viu aquelas pontas que eu deixei, né, que a gente não fez? Agora que a gente vai virar, porque assim a gente consegue um acabamento bem mais perfeitinho, bem mais bonitinho, tanto aqui do lado quanto do outro. Aí, olha aqui, gente, já fica muito, muito perfeito e fica bem
pregadinho, sabe? Fica tudo bem coladinho aqui, não tem perigo de descolar nada. O nosso projeto tá super firme. Ainda mais porque ele, como tem muitas coisas ali dentro, ele fica um pouquinho mais pesado. Aí por isso que a gente tem que tomar esse cuidado nessa parte aqui do acabamento. E agora sim, já tá criando forma o nosso projeto. O que que a gente vai fazer? É colar a nossa guarda, tá? Que eu refilei tudo e vou fazer uma emenda primeiro. Vocês podem ou fazer essa emenda aqui igual eu tô fazendo, né? Que é colar, primeiro fazer ela fora do projeto ali. Ou vocês já podem fazer diretão, tá? Para quem já é mais corajoso, vai fazendo diretão. Eu mostrei aqui como eu fiz primeiro fazendo a emenda fora. Porque eu acho, né, que a maioria vai preferir, vai achar mais fácil. Vou colar a menorzinha, que é essa mais estreitinha, nessa parte aqui de cima do meu projeto. Eu tirei um pouquinho do liner. Esse papel que eu tô utilizando é o couché adesivo de 90 gramas impresso na impressora jato de tinta normal, tá? Sempre falo isso para vocês porque muita gente tem dúvida se realmente dá para imprimir. Dá para imprimir e dura. Não desbota fácil, não. Criei aderência, claro, porque precisa de criar bastante aderência aqui para não soltar. Apesar que esse couché adesivo, ele adere muito bem ao papelão. Gente, por isso que eu sou muito apaixonada. Além dele ter um custo muito legal, é muito fácil de encontrar, ele ainda adere mais ainda do que o papel adesivo. Viu? O papel fotográfico adesivo. O papel fotográfico adesivo, ele adere muito mais do que o papel fotográfico adesivo. E para a última parte aqui da minha guarda, eu removi essa parte aqui, eu não vou mentir para vocês não, é um pouquinho mais chatinha porque pode ficar colando ali, ó, embaixo, porque tem um adesivo exposto. Se vocês quiserem achar mais fácil, colhem um papelzinho por cima dele primeiro e depois colhem a guarda para poder facilitar. Aí vão dobrando, né, marcando todas as nossas dobrinhas. Lembrando que não tem uma canaleta muito grande, mas também precisam de passar espátula para fazer aqui o fechamento. E agora, bora a parte do acabamento, né? Que a nossa capa já tá pronta. O nosso bolsinho, que eu fiz em papel de 180 gramas, impresso normal, papel offset mesmo, tá? Imprimi todo o bolsinho. E esse bolsinho aqui eu cortei na máquina de corte, na plotter, juntamente também com a cartelinha de adesivo, então por isso eu nem mostrei para vocês, que nem todo mundo tem, mas tá acompanhando no arquivo, tá? É o papel autoadesivo no mate, que é o que eu utilizei para poder fazer o nosso adesivo. Para fazer o miolinho, eu imprimi aqui numa gramatura de 120 gramas, recomendo que façam na 120 gramas, para ter essa qualidade de imagem, né? E o meu outro miolinho aqui, que é o do planner diário, eu também imprimi nos 120 gramas. Aqui nessa parte onde eu tô mostrando para vocês, que é na rosinha, se vocês quiserem, pode remover. Se vocês forem colocar aqui, né, na parte do twister, vocês vão precisar de remover ela. Então, eu prendi ela ali com um prendedorzinho e vou pegar a minha régua de metal com o estilete bem amoladinho, vou remover. Caso vocês forem utilizar, por exemplo, para fazer uma prancheta, vocês não iam precisar de tirar ou colocar, furar em outro projeto, colocar em outro projeto, porque dá, né? Dá para vocês brincarem com esses miolos aí e colocar em outro projeto. Por isso que eu deixei aquela rosinha ali, ó, como um detalhe, para que vocês consigam utilizar ela no tamanho normal, que é no tamanho A5. Agora, nesse projeto aqui não teve jeito, né? Eu precisei realmente de remover. Vou fazer o meu primeiro furo, que é na parte do papel, tá? É na parte do papel, onde eu coloquei o papel no meu projeto, é onde eu estou furando aqui. Por isso eu dobrei para que eu consiga fazer o furo e ele conseguir fazer esse fechamento aqui. Eu vou furar aqui também a minha parte da lateral da capa, utilizando a minha técnica de furo perfeito na D-Sync, que eu tô pertinho de lançar para vocês uma técnica que deixa bem centralizado o areolo, não deixa aquele areolo muito bambo, com margem muito grande nas laterais e fica muito lindinho. E essa mesma técnica eu utilizei para furar o miolinho também, que vai ficar na lateral, né? Que é o miolo da lateral. Tá aí no arquivo miolo da lateral para vocês entenderem melhor. E esse miolinho aqui, gente, é muito fofo. Ele tem frases no rodapé. Eu sou apaixonada por esse miolinho. E do mesmo jeito eu furei tanto a cartelinha de adesivo quanto o bolsinho para eu poder encaixar todo o meu projetinho aqui. Vou falar de novo para vocês que esse projeto ele está à venda no site da Lepoli, tá? O arquivo completo por um preço muito legal. Quem está assistindo aqui comigo consegue comprar com cupom de desconto e os membros do Clube da Poli também.
E depois que eu furei o meu miolinho aqui na parte da lateral, eu vou furar agora o meu miolo, que é da parte de cima. É o miolo do topo, que é eu creio que é esse nome que tá aí no arquivo de vocês, tá? Para quem adquiriu o arquivo. Também estou utilizando a técnica do furo perfeito aqui para esse miolo, para ele ficar centralizadinho e assim eu ter um acabamento mais perfeito no meu projeto, que foi a mesma coisa que eu fiz também, né, para furar a parte da capa do topo aqui. Agora, para a gente fazer um fechamento, nesse projeto eu furei aqui o buraquinho, vou utilizar o ilhóis mesmo para fechar, então eu passei o meu elásticozinho, encaixei o meu ilhóis, o de 54, tá? E vou pegar minha Crop-A-Dile na posição 2A e fechar para que ele fique redondinho. Com o estilete eu removi o excesso ali. Peguei o meu passantezinho, isso daqui também é opcional, se vocês quiserem não precisam colocar. Encaixei o outro pedaço do elástico e também o ilhóis e fechei para a gente já ter ali o nosso fechamento. Não esqueçam de remover esses pedacinhos. Agora é a parte da encadernação, que a gente vai encaixar o nosso areô primeiro. Eu corto depois, porque eu acho mais fácil do que ter que ficar contando o nosso areô. E eu pego ali a parte do alicatezinho, né, que corta mesmo, e removo o que eu não preciso. Depois eu encaixo a minha capa por cima, dessa posição que eu tô mostrando aqui pra vocês. Agora a gente vai levar na D-Sync pra conseguir fazer o fechamento. O areô que eu tô utilizando aqui é o areô de 5/8, tá? Não precisa mais que isso. Esse é o areô que já tá perfeito para comportar as páginas no nosso projeto. Virei ele aqui para dentro e agora eu vou colocar o meu outro, que é nessa parte aqui de cima. Parece um pouquinho confuso, esse daqui é um pouquinho mais confuso de colocar, mas dá certo também. Eu peguei o meu areô aqui e vou utilizar ele partido, não vai mostrar no resultado final. Pode ficar tranquilo que vai ficar certinho, tá? Pode utilizar ele partido assim mesmo. E agora eu encaixei a minha capa por cima nessa posição, exatamente nessa posição que eu tô mostrando, para que vocês consigam virar e o areô ficar pro lado certo, viu? Olha aqui. Aí eu vou virar ele e vou fazer o fechamento, que também eu fui dando batidinhas, eu não fechei tudo de uma vez não. E agora é só passar todo ele aí pra dentro e olha, cadê? Nem ficou emenda, não tá mostrando que o areô tá partido. E agora é colar os nossos bloquinhos, que também tá incluso aí no projeto, né? O calendário também vai de 2025 até 2028, então vocês podem utilizar para fazer muitos produtos por muitos anos. E depois também, quando acabar 2028, é só vocês não colocarem um bloquinho de 2028. Pronto. Não coloquem mais calendário de 2028, porque esse projeto não é datado e dá realmente para vocês utilizarem por muitos anos. E o fato dele ser nostálgico, né? Ainda tem mais possibilidade que a gente consiga aí utilizar. Tinha o nosso projeto de hoje, muito lindinho, e eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz os 3. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Me digam aí nos comentários qual dos 3 foi o favorito de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!